Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E hoje temos um convidado em teste. Você vai aprová-lo ou reprová-lo aqui nos comentários. Então comenta, pode xingar, não pode xingar não, você é crente. Mas enfim, temos o nosso convidado querido, Lucas. E aí, tudo bem, gente? Muito bom estar aqui. Se apresenta aí pra galera, você que é um profeta das nações. Um guerreiro espiritual. Sou. Talvez dos pastores o mais pentecostal, mais carismático. Mas eu sou o Lucas, sou casado com a Ana. Sou pastor aqui na Onda também. Sou natural de Itajaí. Tava lá em São Paulo, participei do processo da plantação de São Paulo. Pastorei a Avenida Paulista. E agora tô aqui em Joinville com a minha família. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Com a minha família. Ana, Timóteo, Joaquim. E como a galera de Itajaí fala? A galera de Itajaí... acho que o litoral, né, de Santa Catarina, ele tem o X, né? É 2, 3. Tem uma coisa que a gente fala, cash, pega. Pega. Fala muito mais rápido. Mas tu chegou a aprender a misturar o paulista com o Itajaí, assim? Tem algumas coisas, por exemplo, o paulista fala muito meu, mano, entendeu? E aí a gente acaba falando meu, não sei o que, sabe? Mas não dá pra misturar muito, não. Entendi. É bem... Mas tu entende aquele cara que faz aqueles memes do Podpah lá? Chegou e pá e tal. Não, a gente entende, a gente tá lá, a gente entende. Né? Porque assim, São Paulo, quem tem um sotaque bem puxado, carregadão, aí tu vê assim, tu consegue ver. Meu, corintiano de Itaquera. Meu, não sei o que, mano, que não sei o que, não sei o que. Que é meu. Agora, uma coisa que eu tenho que afirmar é que eu não acho que o pessoal aqui de Joinville tem sotaque, né? O joinvilense... Pois é, a galera fala, cara, que Joinville fala meio cantado e tal, enfim... Tu não tem, né? Eu não tenho. Eu acho que eu sou cidadão do mundo, né? Até porque eu sou paulistano, né? Que se for mais pro litoral, acho que pega bem mais cantado, né? Não, mas assim, ó, por exemplo, o oeste, né? O oeste de Santa Catarina tem... O litoral tem o X, né? Florianópolis também fala bastante X, não sei o quê. É porque Joinville, por ser uma cidade industrial, recebeu muita gente de fora, né? E acabou que essas características linguísticas nativas de Joinville foi se perdendo. Eu digo isso porque eu cheguei aqui em 96, 97. Você era nascido, Lucas? Mamãe tava tendo. Tava tentando. Enfim, cheguei aqui, acho que foi 96, talvez... 96 acho que foi. Tudo era mato. Tudo era mato. A João Colim era mato. Não, mas aí eu lembro que tinha um sotaque carregado. O sotaquezão alemão provavelmente era bem forte. Tinha também, muitas práticas e cultura, enfim, bem própria de Joinville, assim, de tipo horário de comércio. Botar a cadeira na calçada pra conversar. Isso nunca teve em Joinville. Joinville não é esse tipo de cidade interior, assim. Entendi. Mas, por exemplo, é uma cidade como colonização alemã. É muito matriarcal, então, tipo assim, os almoços em família, muito típico isso, assim. Até hoje mas era muito mais, né? Mas tu pega as cidades de colonização alemã aqui da região, as outras todas mantêm um sotaque mais forte, né? Alemão e tal. Joinville, acho que mesmo por causa da... E tu sabe que eu descobri que Blumenau, que é uma cidade também colonizada por alemão... Aliás, um abraço para o Onda Dura Blumenau. Eles têm escolas que dão aula de alemão. Sim. Muito legal isso. Né? É legal demais. Fica mantendo viva a cultura, ali, né? Blumenau, Pomerode. O Rams, né? Jaraguá. Várias cidades comendo porco. Né, cara? Joelho de porco. Meu, um pato assado. Não, ali a gente come uma tainha. Tempo atrás que eu não fui pregar em Mojimirim, eu fui num restaurante alemão, né? Chucrute. E fazia muito tempo que eu não ia, cara, porque aqui em Joinville tinha bastante. Agora faz tempo que eu não vejo restaurante alemão aqui em Joinville. Mas enfim, e aí, Kuipers? Tudo certo? Tudo ótimo. Gosto MC Kuipers. Acabou que subiu um degrau. Sim. Mas eu acho legal, assim... Galera, coloca aqui por favor, o Kuipers cantando rap, porque a nossa audiência merece ver esse episódio na vida do Kuipers. Merece ver o gingado, merece ver o... Sim, não, mas Vamos lá, 1, 2, 3, coloca aqui MC Kuipers tocando pra geral.
Voltando, olha só, o Kuipers é um monstro. É um monstro do rap. Não, mas assim, né? Por mais que aprendeu não no pareça, auge assim, da né? tua carreira. Exatamente. Da tua carreira luterana. Exatamente. Não, e por mais que não pareça, assim, pô, eu já gostei de rap, né? Já tive minha fase. Meu Deus do céu, eu não quero nem perguntar isso que ele ouvia. Por mais que eu não tenha muita cara, não né? fala isso, abaixo assinado. O Kuipers não pode gostar de rap. Ele parece o Greg do Chris lá, o Chris Greg lá. Cara, exatamente. Querendo ser, né? Querendo. Pô, mas cara. Enfim. Mas o que você curtiu do rap? Vamos ver. Não, por exemplo, igual a gente falou aqui, né? A gente tava falando sobre Pregador Lu antes, né? Aí, por exemplo, eu ouvi algumas músicas, eu não conheço todas, dos Racionais. E aí eu tinha minha época mais... Imagina o Kuipers, Mano Brown, tu tens um cantando Negro Drama. Eu ficava assim, pô, cara... Branco Drama. Lá em sucesso. Lá em Mafra, né? Lá em Mafra. Não, daí assim... Daí eu vi algumas outras que eram mais... Acho que mais besteirinha, assim, né? Tipo, ouvia na época da adolescência... por exemplo, Léo Stronda, né? Esses caras assim. É isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês. Vamos rodar a vinheta, porque isso aqui tá indo buraco abaixo. Tá indo buraco abaixo. Mas é que eu acho legal, assim, a forma, né, de falar rápido, de cantar rápido. Acho legal isso, sabe? Tá bom. Eminem, por exemplo, ouvi várias vezes. Mas não me... Não, beleza, mano. É isso aí. Show. Boa, faz parte, né? Mas não me considero, né? Nem um pouco assim. Por mais que, né, realmente ali no vídeo eu acho que deu pra ter uma desenvoltura boa. Deu, com certeza. Teve uma performance legal. Mas eu realmente acho que não é pra mim. Né? Acho melhor. Valeu, show, mano. Kuipers. É isso. Legal, gente. Hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de um comentário do filósofo Luiz Felipe Pondé. E é um comentário bem curioso, porque ele destaca esse valor, eu diria... natural da igreja. E a gente vai comentar um pouco sobre a fala dele. Eu acredito que é pertinente, enfim, a gente entender até como o mundo enxerga a igreja e a perspectiva da comunidade da fé. Mas para começarmos, roda a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa. É isso aí, meus queridos. Luiz Felipe Pondé, numa entrevista na rádio Jovem Pan, ele fez alguns comentários a respeito da igreja e a gente vai colocar aqui na tela para você poder acompanhar, tá bom? Vamos lá. Não, mas os evangélicos pagam dízimo, como se toda igreja evangélica fosse um campo de corrupção generalizado, que não é fato, certo? Então, assim, mas eu acho que essas igrejas evangélicas, você entra numa igreja dessa, você ganha relações, você deixa de ser terrivelmente invisível, como a maior parte de nós todos somos, inclusive quando você está falando de um extrato social médio para baixo. Invisibilidade e relevância. O Brasil é um país que nega a cidadania a todo mundo, praticamente, talvez não a uns 4 ou 5 pessoas, nega a cidadania a praticamente todo mundo. Então, você entra na igreja, você ganha o que fazer no final de semana, os filhos, de repente, começam a namorar, né? Você faz amizade. Normalmente as mulheres vão primeiro, porque as mulheres sempre buscam ajuda mais fácil do que os homens ficam mais... né? Mesmo que esteja enchendo a cara, consegue levar um cara desse para a igreja, ele chora, ele é abraçado, faz amizade, tudo isso no âmbito do batismo do Espírito Santo, certo? Então eu acho que a teologia da prosperidade, ela se realiza, inclusive quando, de repente, ele arruma um emprego para mim. Estou desempregado há muito tempo, começo a trabalhar com o irmão, certo? O irmão tem lá um negócio no bairro, a gente começa a trabalhar junto, a gente tem programa de final de semana, você estabelece uma rede de relações. Isso é profundamente liberal no sentido econômico, eu quero dizer. É uma igreja, tratando como um singular universal dos evangélicos, você não é uma igreja só, é uma igreja em que dá às pessoas a iniciativa de buscar se relacionar com Deus, sem muita burocracia, e na medida em que elas apresentam alguma mínima melhoria de vida, seja econômica, seja social, elas vão interpretar isso e vão ajudá-las a interpretar assim, como sendo uma forma de reconhecimento de que elas receberam o Espírito Santo, o batismo, receberam Deus no coração. Eu acho isso humano, demasiado humano.
É isso aí. Esse é o comentário do Luiz Felipe Pondé. Eu acho que ele arranha alguns assuntos curiosos. Sim. Vamos começar pelo começo, né? Que talvez seja exatamente, eu diria, esse estereótipo, e eu diria, inclusive, intencional da mídia, de alguma forma dar a entender que a igreja, enquanto instituição, organização, ela tem finalidades financeiras exclusivamente. Vocês enxergam que o mundo tem essa perspectiva acerca da igreja? Como que as pessoas, enfim, fora do contexto da igreja, enxergam essa relação da igreja e dinheiro, na opinião de vocês? Olha, eu vejo que, em geral, eu não acho que todo mundo que não é da igreja olha para a igreja como um ambiente de aproveitar das pessoas na questão financeira e tudo mais. Mas eu acho que existe sim uma parcela significativa das pessoas de fora da igreja que talvez esse assunto financeiro seja um dos mais delicados de se conversar, ou um dos que mais gera pulgas atrás da orelha, né? Por exemplo, esse final de semana mesmo, eu estava assistindo a transmissão de culto, né? Um dos nossos cultos. E aí, por exemplo, tem um momento de dízimos e ofertas do culto, que é normal, né? Daí uma pessoa comentou no chat, né? Entrei aqui na live achando que era para Jesus, mas vi que estão pedindo dinheiro também. Entende? Qual que é o ponto, né? Ela interpretou que, bom, se é igreja, ou se é sobre Deus, ou se é sobre Jesus, não pode falar desse assunto, ou não pode, de alguma maneira, incentivar as pessoas a ter uma oferta, uma contribuição, ou ali no caso o dízimo, né? Que isso é negativo, que isso é danoso. Eu acho que isso é culpa de uma cultura da igreja, por um lado, de ter fomentado em muitos momentos talvez, sim, uma exploração financeira de muitas pessoas por uma teologia errada e por uma exploração realmente que não é bíblica, não é correta. Mas também, por outro lado, isso, na minha opinião, denuncia o quanto que o dinheiro, de fato, é um deus e é um ídolo do mundo, das pessoas e tudo mais. Porque daí, por exemplo, as pessoas querem Deus, querem buscar a Deus, mas daí se toca nesse assunto de alguma maneira, vem sempre uma repulsa, vem sempre uma antipatia. Porque, beleza, eu até quero Jesus, eu até quero buscar a Deus, mas já que tocou nesse assunto, que também é o meu Deus, esse assunto eu não quero tratar, não quero conversar, não quero lidar. Então, eu não acho que todo mundo olha para a igreja de fora, né? Achando que a igreja é um ambiente dinheirista, algo do tipo. Mas sim, uma grande parcela da população. Isso, por um lado, como eu disse, eu acho que é culpa de igrejas que deturparam esse assunto, mas também denuncia que as pessoas amam muito dinheiro. E mesmo que você faça uma abordagem correta sobre o assunto, as pessoas ficam escamadas, pensativas, com o pé atrás, e acham que, por exemplo, que nem ele falou, né? E óbvio que aqui é uma comparação não exata, né? Porque você dar o dízimo na igreja não é sobre pagar um serviço. Mas ele faz a comparação de serviço, né? Porque ele está usando a igreja como um bem de serviço que traz boas coisas, né? Aí ele fala assim, bom, você paga terapia, você paga isso, você paga aquilo para tentar melhorar o teu bem-estar social. E aí a igreja que tanto melhora o teu bem-estar social, você fica, tipo assim, discriminando o fato de ter que ter uma manutenção financeira dela também, né? E eu penso que essa perspectiva que o Pondé lança, óbvio, não é a perspectiva última que deve levar alguém a ofertar, dizimar e etc. na igreja, mas eu diria que para o incrédulo já é suficiente argumento para justificar a manutenção financeira da igreja. Porque, de fato, se a gente for equilibrar o bem e a economia que a igreja produz no sentido natural para as pessoas, entregar o dízimo é muito barato comparado a todos os benefícios gerados pela igreja na perspectiva natural. Obviamente que nós somos espirituais e a gente entende a oferta e o dízimo para muito além do âmbito natural. Mas o âmbito natural, eu creio que ele precisa também ser salientado até para, de alguma maneira, fazer as pessoas compreenderem a racionalidade de contribuir, de ofertar. Porque, eu digo por mim, por si só, o argumento da manutenção do prédio, da manutenção de funcionários, da manutenção de uma estrutura
que de alguma forma beneficia minha família, que vai gerar um bem-estar social para os meus filhos, enfim, para mim isso já era suficiente para eu contribuir. Agora, quando obviamente eu adentro a palavra de Deus, aí eu tenho muitos outros mais motivos, né? Eu acho que nem todo mundo tem essa percepção que tu tem e que a gente tem. Porque, por exemplo, eu acho que talvez a boa parte do mundo, das pessoas, tem essa visão da igreja, porque, primeiro, se distancia muito. A gente olha para a pessoa de Jesus, que foi alguém simples, andava de sandália, no chão batido. Mas todo mundo andava de sandália. Mas aí a gente vê essa diferença, talvez, que as pessoas esperam que talvez a igreja tem que ser um lugar simples, né? Sim. Assim, E até, inclusive, essa visão de Jesus, ela é extremamente enviesada e ela é extremamente descolada do tempo de Jesus. Primeiro porque a realidade financeira, de conforto, não é tão distante daquilo que Jesus vivia. E segundo, que existem diversos indícios que Jesus também usufruiu de uma boa refeição, de um bom sono, de uma boa viagem. Óbvio que no escopo que a gente percebe de Jesus é justamente aquilo que é pregado na igreja, que é o quê? O dinheiro não é o nosso Senhor. Então, Jesus nunca fez o que fez pelo conforto, pelo bem-estar, pela comida, mas ainda assim, ele comeu na casa de Zaqueu, que era rico. E pode ter certeza que a comida não foi, enfim, macarrão com salsicha. Jesus era nutrido e alimentado por mulheres ricas. Então, Jesus certamente não vestia uma roupa furada. Jesus, ele andava com pescadores, então ele tinha transporte de barco. Então, eles tinham uma ideia, que é uma ideia, eu diria, patrocinada por uma má hermenêutica, uma má exegese, que faz as pessoas terem uma visão de Jesus como se Jesus fosse alguém extremamente pobre, mendigo, rejeitado, né? E assim por diante. Não é fato. E aí eu também penso que, assim, talvez se tenha essa visão equivocada por conta da... E aí eu acho que entra esse ponto que tu comentou, que é, por exemplo, assim, as pessoas veem um prédio bonito, né? Tipo assim, ninguém vai querer saber quantas pessoas têm trabalhando, mas eles olham um telão e automaticamente olham e falam, cara, quanto dinheiro que não é pra comprar um telão desse? Ou algo nesse sentido. Então, acho que também é muito por causa disso. É muito que as pessoas veem e pouco do que elas realmente sabem. Porque, por exemplo, se tu pega uma pessoa que, de certa forma, ainda que... Vamos dar um exemplo do Hope, né? Que da Joinville. Foi lá e revitalizou boa parte de várias paredes, ambientes de hospital. Certamente deve ter vários ateus, ou enfim, todo tipo de religião naquele hospital, que foram beneficiados pela igreja e que talvez a visão deles acerca, principalmente financeiro, vai mudar. Então, eu acho que aqueles que ainda não foram impactados dessa forma, talvez tenham esse preconceito com a igreja, ou essa visão equivocada, pelo que eles veem, né? Às vezes tu vai pegar pastores que... estão num lugar muito periférico, a sua igreja, mas que tem uma vida de luxo. E para as pessoas, de fato, isso não faz um sentido, né? Quem tá de fora, né? Tipo assim, imagina. Então, eu acho que se tem essa visão, tratando desse lugar do povão mesmo, porque as pessoas olham, talvez, como tu falou, para um Jesus que era de um jeito e vê a igreja com outro. E aí, enfim, eu não tô falando que não deve ter, etc. Mas eu acho que é uma leitura que talvez, assim, a pessoa simples do dia a dia... Talvez não vai olhar um prédio. Até enfim, pra gente pular de assunto, mas até uma parada que me chamou a atenção, né? Tem uma igreja uma igreja que eu passo pra ir pra casa e ela tem uma faixa bem grande, assim, lá em cima, né? Escrito, seu dízimo está aqui. E essa igreja tá em construção, né? Meio que, tipo assim, mostrando para as pessoas o destino do dinheiro delas, né? Porque às vezes, aí eu acho que esse é um ponto. Aí eu não sei, na tua posição como um pastor presidente da Onda, tipo assim, meio que até... Eu não sei até que ponto que a gente deve dar uma explicação, entendeu? Tipo assim, claro, temos que ser uma igreja transparente, mas às vezes eu sinto até daqueles pastores, daquelas igrejas que são mais sérias, essa preocupação de, meu Deus, eu preciso mostrar para as pessoas que a gente tá fazendo certo com o dinheiro delas, sabe? Para não ter essa visão que talvez muitos têm, né? Eu concordo, mas eu acho que isso alimenta um pensamento errado, um pensamento utilitarista. Eu acho, obviamente, nós como igreja somos, eu diria, suficientemente transparentes a respeito da gestão e assim por diante, mas isso nutre um pensamento errado. Por quê?
Porque ninguém pensa isso acerca do shopping. Sim. Ah, tô passando aqui. Ah, que telão é esse? Ninguém pensa isso de uma academia. Pra que tanta luz? Ninguém pensa isso de uma escola. Nossa, que prédio ostentador ou algo do tipo. E com isso, obviamente, não estou falando que a igreja deve ostentar e etc. Mas o que eu estou dizendo é o quê? Para mim, isso é muito mais profundo. Para mim, isso é uma questão espiritual. Entendi. Porque o que eu sinto como pastor e como crente já há muitos anos é que tudo que é sobre a igreja é ruim. E sempre vai ser assim. Porque existe uma oposição secular em relação à igreja. Porque essa mesma pessoa, por exemplo, sei lá, louva o Memphis Depay no Corinthians, que ganhou em meia temporada 125 milhões de reais. Então você consegue perceber o disparate que não é racional, ele não faz sentido. Ele é meramente opinativo, e não só opinativo, mas eu diria que é arrastado por uma opressão, vamos chamar dessa forma, mas por uma artimanha diabólica de alguma forma colocar a igreja na periferia da sociedade, colocar a igreja no submundo, que é, por exemplo, o que a televisão fez até os dias de hoje. E por isso que eu acho que, ainda que o Pondé seja ateu, louvável a fala dele, porque a fala dele demonstra aquilo que majoritariamente é uma realidade da igreja. Eu não desmereço o fato de que existem muitas igrejas mal intencionadas, existem pastores mercenários, pastores, enfim, que vivem muito além de uma realidade da comunidade ao qual ele está pastoreando, enfim, que gera escândalo e tudo mais. Porém, se a gente for colocar na balança, essas situações, elas são muito menores do que aparentam ser, que é o que o Pondé pondera ali logo de cara. Né? Que fala que tem um pago dízimo e tal, enfim, ele falou, não, essa não é uma realidade sobre todas as igrejas evangélicas. E para mim, só essa fala do Pondé já é de grande aplauso, porque de fato é isso. 98% das igrejas evangélicas, eu não tenho um dado preciso, mas eu posso afirmar que não vivem essa realidade de ostentação, de pressão para entregar o dinheiro e assim por diante, ainda que existam de fato algumas igrejas que façam isso. E se a gente coloca na balança perante outras instituições da sociedade, a igreja talvez seja a que menos tem ênfase no dinheiro. Porque começa pelo fato, por exemplo, na nossa igreja, se a pessoa quiser frequentar a igreja durante 10 anos e não dar nenhum real, ela pode fazer isso. Porque não tem uma cartela de pagamento de dízimo, algo do tipo. Sei lá, se a pessoa quiser usufruir de vários serviços da igreja, desde, sei lá, o Hope e assim por diante, ela não vai pagar por isso. Então, na minha opinião, é extremamente injusto essa rotulação, que eu não creio que seja a rotulação da massa da sociedade, mas essa rotulação, pelo menos midiática, que foi colocada na igreja, né? Eu acho legal porque, né, novamente, Pondé aqui é uma figura de um ateu que pensa, né, um filósofo ali. Um ateu que pensa. Mas é bem interessante porque a análise que ele faz é tanto uma análise racional quanto racional, lógica e experimental, né? Então, com base na experiência daquilo que se analisa de maneira social, de um estudo sociológico da situação da igreja no Brasil, fora do Brasil, ele percebe esses fatos. Então, ele não está tratando aqui a igreja em âmbito da fé, está tratando nesses âmbitos experimental, lógico, racional, e ele percebe através disso a igreja, e daí aqui ele coloca algo que nem a gente faz, né? Mas que daria para começar a conversa por aí, com a sociedade, digamos assim, da igreja como mais um bem de consumo, assim como você citou, academia, shopping, cinema, shows. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe assim, cara, só nesse argumento raso de bem de consumo, a gente já vê bons argumentos para defender a igreja diante de ataques injustos que são feitos.
Mas pra gente a igreja nem é isso, nem se resume a isso. Ela é muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, se a gente pega... Cara, a gente não vê as pessoas indo em publicação de cantores, de artistas, ficar chorando e reclamando do preço do ingresso que eles estão cobrando pro show. Simplesmente a pessoa dá um jeito, paga e vai naquele show e... Cara, foi, sei lá, 3 horas em pé numa fila, mas... 3 horas, a gente fica dias. Bota uma barraquinha e pagando muito mas dinheiro o pra show isso. ali tudo desconfortável, sem poder ir em banheiro, sem poder lá. E, realmente, eu amo esse artista, que bom pela vida dele, sabe? Enfim, exalta, que nem se falou, então, a pessoa. mas conseguem perceber a minha fala no sentido que, pra mim, isso é espiritual. Não pode ser. Justamente porque essa fala do Gu, acho que é elementar nesse assunto, né? Porque é o que eu sempre pensei. Só do argumento natural já seria justificável a igreja ser muito próspera. Agora, nós, enquanto crentes, a gente extrapola o argumento natural. Mas se tratando do argumento natural, sei lá, um show, quanto que você paga? Se a gente for olhar para o lado do entretenimento, você está participando de um show, por exemplo, frequentando os cultos semanalmente. E quanto você paga para ir a um show? Pensando no bem de comunidade, quanto você paga para pertencer a uma comunidade, a um condomínio que seja? Então, só do argumento natural, para mim, já desfaz todo esse bololô, essa fala, que no final das contas ela não é racional. Ela parece que é uma repulsa espiritual, do tipo, eu não quero que a igreja prospere. Totalmente. E daí eu acho que esse que é o argumento, que é muito legal, esse argumento do Pondé, porque ele tá ali debatendo com outras pessoas que talvez estão até tentando desvalorizar a igreja, justamente por a igreja também tratar de assuntos financeiros e de ofertas e de dízimos, de contribuições. Aí ele coloca assim, gente, mas olha para a sociedade, olha o que a igreja também produz de bem, de bênção, e daí ele vai interpretar dessa forma, né? Ele diz assim, bom, o que a igreja produz de coisas boas para as pessoas é algo até muitas vezes bem natural. Network, contatos, eu trabalhar na empresa do cara que eu conheci na igreja e tal. E aí tudo isso vai melhorando a minha vida, aí ele atribui isso como um fenômeno da ciência da religião, né? Não um fenômeno da fé, mas tipo assim, bom, uma consequência lógica. Eu comecei a trabalhar na tua empresa, meus filhos agora têm amigos, eu não era um ninguém, agora eu tenho... Cara, as pessoas se importam comigo, me perguntam se eu tenho motivos de oração. Pensa, alguém vai parar para me mandar uma mensagem orando por mim, ou vai me convidar para o aniversário dele, para o casamento do filho. Enfim, tudo tá melhorando. Aí ele diz, né, que daí isso tá no caso, que daí a gente não concorda com isso, né? Não seria um fenômeno da bênção de Deus, mas um fenômeno natural também. E que tem uma dimensão natural e, óbvio, tem uma dimensão da bênção de Deus, né? Eu acho que a dimensão natural é reflexo da bênção de Deus, né? Que daí entra a questão da ética protestante e até das teorias de Webster e assim por diante, que vão apontar para os benefícios do protestantismo numa sociedade. E eu acho que o reflexo disso é só olhar para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é o laboratório da igreja protestante no que diz respeito tanto à liberalidade econômica, à desburocratização, o senso de comunidade. E quando você olha para a tradição americana, ainda que ela está se desvanecendo, o centro da tradição americana é a igreja. Por exemplo, Martin Luther King Jr., onde ele fortalecia a militância pró-fim da segregação racial, assim por diante, na igreja. Os principais sermões anti-segregação de Martin Luther King não foi pregado em ambientes públicos, enfim, foi pregado na igreja. Por quê? Porque a igreja, dentro do protestantismo, ela tem esse valor natural e social no sentido de ser um centro comunitário, ser um centro de conexões, ser um centro de network, um centro de treinamento, aonde eu levo meu filho para ser educado, ensinado, instruído, aonde eu vou pedir ajuda para o meu casamento, aonde eu vou fazer um curso para melhorar a minha vida profissional e por aí vai. Então, o que eu penso é o quê? Que o Brasil, ele midiaticamente desconhece o que é a igreja. E eu acho que, inclusive, essa fala do Pondé, ela é interessante porque ela aponta para o fato de que o Pondé teve um pouco de humildade
para fazer uma pesquisa não tão superficial acerca da vida da igreja. Eu tenho certeza que essa fala do Pondé, ela está acompanhada de algumas visitas que ele fez, de alguns diálogos que ele teve, que fizeram ele perceber que aquilo que a mídia pinta não é a realidade de fato da igreja de forma geral. E até ele comenta, um pouquinho antes da entrevista, que eu acho que foi o que levou ele até a escrever esse artigo, falando sobre essa questão da igreja, porque o que se dá nessa resposta dele? Eles estão falando sobre a diferença econômica, financeira, que a igreja faz na vida de um indivíduo, né? E ele até comenta que ele vai sempre passear com o cachorrinho dele e tal, e ele vê sempre uma mulher que tá varrendo a rua, que trabalha numa farmácia, sendo muito feliz, assim, em dar bom dia para as pessoas, em desejar uma boa semana, enfim. E aí isso chama a atenção dele, né? Porque, poxa, uma pessoa que tá varrendo a rua, beleza, não teria motivos para ser assim. E certamente ela tem esse lugar dentro da igreja que faz ela ser essa pessoa, né? Que é exatamente isso, a igreja é esse lugar. Então, eu acho que além dessa questão financeira, o ponto que ele cita ali que eu acho muito legal também é essa questão do indivíduo, né? Que imagina, o cara... Tô falando sobre, os filhos na igreja e ter casamento em restauração, enfim. A pessoa, ela acaba encontrando até um propósito de vida, né? Tipo assim, ela fica até, antes era um cara que trabalhava, ficava o final de semana em casa, agora eu tenho um motivo pelo qual viver. Eu acho que esse lance do indivíduo, sabe? Que ele se torna importante, assim, necessário. Da visibilidade, né? Tipo assim, no nosso caso aqui, um cara chega e aí ele vai para um GP, daqui a pouco, à medida que ele cresce na fé, ele se torna um líder de grupo pequeno, enfim, discipula pessoas. Então, acho que isso é um papel que, por exemplo, se a gente olhar para as outras instituições da sociedade, ninguém faz isso, né? Não existe, porque ou a pessoa ela vai ter que meio que galgar, assim, não que na igreja ela não tem, mas assim, meio que vai ter que conquistar por dinheiro ou qualquer outra coisa um lugar para ela ter, entendeu? Na força do seu próprio braço, ou ela não tem, né? Ela vive uma vida comum e é isso aí. Eu acho que a igreja tem esse papel fundamental, assim, de dar esse lugar para as pessoas, sabe? E por isso que eu defendo o argumento que é justamente o oposto. E eu acho que essa mudança, ela precisa acontecer, sabe? A respeito dessa questão financeira, porque, por exemplo, a realidade que a gente estava falando norte-americana é de que quanto mais a igreja prospera, o povo também prospera como reflexo da prosperidade da igreja. Que eu acho que é uma diferença, e aqui eu não estou fazendo uma crítica vazia, mas uma análise histórica, mas é a diferença da teologia católica da teologia protestante. A teologia católica, ela historicamente é extrativista, exploradora e assim por diante. Enquanto a teologia protestante, de uma forma ampla, não total, enfim, mas de uma forma ampla pelo menos, ela é colaboradora, ela é cooperativa. Na ética protestante, a ideia é que você contribua, por exemplo, para a igreja, na medida das suas possibilidades. E não que você faça... E é muito numa questão, ali na católica, desculpa te interromper, é muito numa questão, assim, de esmola, né? De dar o que sobra, né? Assim, não tem muito no catolicismo, né? Tem a questão do dízimo, mas ainda é muito assim, é muita moeda, o que eu quero falar mesmo, sabe? Tu vai numa missa... Na verdade, hoje, né? Porque, assim, hoje... A grande verdade é que a instituição católica romana, ela não se sustenta através dos dízimos. A instituição católica romana é uma das instituições mais ricas do mundo, né? Tem bancos, tem propriedade em tudo quanto é lugar do mundo, vive de turismo, enfim. É uma indústria trilionária, não é nem bilionária. Então, não dependendo disso mais, ela sobrevive de outras formas. E aí, nos dias de hoje, por exemplo, a penitência, as indulgências e assim por diante são práticas que foram adotadas, por exemplo, pelo neopentecostalismo. Que, para mim, é um e eu quero dizer isso com todo respeito ao catolicismo, mas para mim não é um neoprotestantismo, é um neocatolicismo. Porque é um empréstimo de práticas históricas da Igreja Católica Romana que receberam uma figuração meio carismática, meio pentecostal, mas que divergem completamente da veia protestante. É como se fosse um retorno medieval, sabe?
as práticas católicas romanas no tempo medieval. Eu digo isso porque, né, por exemplo, você vai pegar os grandes ícones do neopentecostalismo. É isso. É a construção de grandes catedrais à custa da pobreza das pessoas, a venda de indulgências para a bênção de Deus, a venda de uma azeitona para ser abençoado. Mas é que tá. Isso não é igreja evangélica. Sim. Esse que é o ponto. Tanto que o Pondé usa uma palavra ali que eu acho muito boa, de que a igreja evangélica, ela abençoa as pessoas na mesma medida em que ela desburocratiza o relacionamento com Deus e a busca por Deus. Então, ou seja, é interessante isso também. Se você pega, por exemplo, a gente citou o catolicismo romano, mas se a gente pega outros contextos também, e aí, em paralelo a isso, a gente pega o protestantismo. Nos países protestantes, nos países europeus protestantes e principalmente nos Estados Unidos, a gente percebe que a igreja evangélica, em geral, ela é uma igreja que você não tem uma barreira de entrada grande, você não tem uma burocracia grande para você ser incluído naquilo e participar daquilo, sabe? Ela não é clerical, né? Isso. Se sentir parte, se sentir útil e começar a colher das bênçãos daquilo. Por exemplo, vamos citar a nossa igreja evangélica, né? Se alguém chega aqui, em uma semana, essa pessoa consegue estar participando de um grupo pequeno, onde vai potencializar comunhão, amizades, onde os filhos já vão se conhecer com outras crianças, onde o filho já vai começar a participar de um programa de recreação, vamos usar essas expressões, né? Um programa de recreação que vai potencializar bons valores, boas práticas, que vai gastar boas energias, que vai gerar boas memórias, que vai, enfim, potencializar o relacionamento familiar. O casal em si vai ter a oportunidade de estar participando de um evento na semana que vai ser algo legal para eles, bom para eles, que vai tanto talvez distrair a cabeça quanto, sabe, colocar um assunto diferente da correria do trabalho, do dia a dia, mas que vai ser abençoador para eles. Ou seja, em uma semana que a pessoa começar a participar, só em termos humanos, só em termos, assim, algo que eu acho extremamente negativo essa expressão, mas secularizando ela, só em termos de um clube social, né? É um clube social ótimo de se participar, sabe? E aí você percebe que é um clube social que você não precisa de uma iniciação para fazer parte, que você não precisa de cumprir uma série de burocracias, de pré-requisitos. Você não precisa pagar. Você não precisa, exatamente, você não precisa pagar para participar. Até para você fazer parte dessa rede de network comercial entre as pessoas da igreja. Sim. Trabalho. Você também não precisa, porque hoje também tem muito isso. Tem muito clube social de empresários, de coisas que são coisas legais e tudo mais, mas que, tipo assim, eu tenho que pagar uma cota para entrar, aí eu pago uma cota de manutenção mensal, tudo pra gente ficar se indicando, se ajudando, tudo mais. Enquanto que a igreja, tipo, eu nem vou precisar fazer isso. Se eu tiver, que nem você disse, 10 anos aqui, eu tô me indicando, eu tô conseguindo cliente, eu tô fazendo um monte de coisa. Meus filhos cresceram. E ninguém nunca nem vai saber que eu nunca dei R$1 pra igreja, sabe? Meus filhos cresceram, casaram aqui dentro. Eu casei, fizeram meu casamento, sepultaram meus pais. Tipo, aconteceu tudo um rolê. E aí, óbvio, né? Tudo isso é muito positivo. Mas aí, eu também acho que a contrapartida disso é triste, onde a gente olha, por exemplo, você vai ver pessoas, né? Paga a mensalidade de tal coisa, paga o grupo tal, paga tal outra coisa, faz isso, faz aquilo. Mas aí não é nem a questão de pagar a igreja, não é sobre pagar conta, não é sobre isso. Mas é sobre uma mentalidade do tipo assim, a igreja tem a obrigação de fazer isso. E aí, tipo assim, eles não merecem nem que eu ajude na manutenção disso, sabe? Porque é a obrigação deles, eles existem para isso. E, enfim, então eu também creio que é algo espiritual, sabe? Porque na lógica eu acho que nem faz sentido. Pra ver essas... desculpa, fala. Não, eu acho que é extremamente espiritual, porque assim, ó, você para pensar. As pessoas, inclusive, têm menos dificuldade em pagar um show gospel, que seja, do que ofertar na igreja. As pessoas têm aí, ainda mais, menos dificuldade em pagar o cinema, em pagar um show de entretenimento, um jogo de futebol. Mas quando se trata da igreja, muita gente tem dificuldade ainda sendo cristão. Por exemplo, estatisticamente, no Brasil, os frequentadores de igreja, 40% são dizimistas. E a gente está falando de 60% das pessoas que utilizam o mesmo serviço, que
pastor faz o casamento, o irmão vem orar, que vai expulsar o demônio, que isso, que aquilo outro, enfim, e que não participa financeiramente absolutamente nada da igreja. E aí, qual a resposta que eu tenho para isso, cara? A única resposta que eu tenho para isso é: ou a gente vive em um contexto de extremo mau caratismo, de pessoas exploradoras, gente que é usurpadora mesmo, do tipo, já que ninguém vai saber, então eu não vou dar e vou usar. Ou uma batalha espiritual mesmo, impedindo o avanço da igreja. Porque eu paro para pensar como pastor presidente, por exemplo, da Onda Dura, quanto mais poderia ser feito se, por exemplo, estatisticamente não 40%, mas vamos lá, 80% fossem dizimistas. Quanto mais poderia ser feito? A gente, por exemplo, está começando um colégio. A gente poderia estar começando uma universidade. Sim. Sei lá, está plantando igrejas em vários países do mundo. A gente poderia estar plantando em todos os países do mundo. A gente faz obras sociais como, por exemplo, o apoio, socorro para quase 100 famílias. A gente poderia fazer isso para 500 famílias. Então, eu acho de verdade que é um impedimento espiritual, que óbvio, quando eu falo isso, não estou falando tipo, o diabo, uma guerra espiritual. Mas é uma guerra espiritual na mente das pessoas, enfim, impedindo as pessoas de serem generosas aonde devem ser, e esse recurso ser utilizado para o benefício do Brasil. E eu realmente creio que à luz, inclusive, da história europeia, inglesa, quanto também americana, o quanto a sociedade brasileira prosperaria se vivesse dentro desse âmbito de comunidade, de cooperação que a igreja promove, né? E aí eu acho que é legal trazer uma pergunta aqui, que eu queria ouvir de vocês, mas acho que é legal que eu fico pensando. Por exemplo, ele está falando de uma realidade que as pessoas de fora têm da igreja, né? Mas existe também, como você está falando agora, um esforço, por exemplo, como pastor, de fazer com que as pessoas da própria igreja entendam isso, né? Porque tem isso, como a gente está falando, o cara já é crente, só que ele ainda não entendeu. Tu acha que, por exemplo, como igreja, vocês acham que como igreja, a gente tem que ter um esforço para deixar claro para o mundo as nossas intenções e um esforço para dentro também? Ou, por exemplo, assim, cara, deixa eles interpretar do jeito que eles têm que, do que eles acham que tem que interpretar, porque não vai fazer muita diferença, né? O cara pensar ou não pensar. E vamos focar dentro, né? Porque às vezes eu sinto assim, tipo, será que a igreja deve não se justificar, mas de alguma forma explicar para o mundo que não é bem assim, que não é bem por esse lado, ou nossos frutos que vão falar isso, sabe? Enfim. Eu acho que são nossos frutos, porque historicamente é o que tem se demonstrado, inclusive, diga-se de passagem. Por exemplo, hoje, a percepção da sociedade em relação à igreja já é completamente diferente da década de 90. Vocês não estavam vivos lá ainda. Não era vivo nessa época ainda, vou estar lembrando. Mas na década de 90, cara, essa questão, por exemplo, da relação igreja-dinheiro era muito mais problemática. Mas muito mais problemática. No ano 2000, isso se abrandou um pouco. Hoje, ainda que eu acho que seja um problema, é infinitamente inferior ao problema que havia na década de 90. E, inclusive, pela aparição, eu diria, midiática de artistas cristãos, pregadores cristãos, pastores, enfim, concordando ou não concordando, tudo isso foi rompendo um pouco desse estereótipo, porque, de verdade, usando as palavras do Elias Dantas, né? Cara, a igreja é uma coisa maravilhosa. Sim. Enfim, por esse motivo que eu não gosto de enfatizar os problemas, porque a gente vai falar, mas a igreja tem problemas. É óbvio que tem. Mas vamos colocar, por exemplo, em proporção o problema da igreja e o problema da política. Nossa, né? Entendeu? O problema da igreja e o problema do meio privado, do setor público. Cara, é infinitamente inferior. Eu tô falando isso de alguém que não conhece a Onda Dura. Eu tô falando isso de alguém que conhece a igreja brasileira. E eu posso afirmar categoricamente que eu já vi problemas, mas, cara, diante da obra maravilhosa que a igreja faz no Brasil, no mundo, os problemas, cara,
é tipo assim, é ínfimo. E por esse motivo, inclusive, eu faço questão de não valorizá-los. Porque eles são infinitamente menores. E com isso eu não estou dizendo que não deva ser tratado na igreja local, um problema de desvio, de teologia ou algo do tipo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, de forma macro, a gente não pode dar luz para aquilo que é Tão insignificante comparado a tantos benefícios gerados pela igreja, não só espirituais, como o Pondé falou, mas sociais, comunitários, Eu acho que individuais, emocionais e por Até aí vai. isso, cara, responde talvez uma pergunta que eu acho que tu deve ouvir muito, né? Por exemplo, frente a tanta coisa, porque a gente vive nessa bolha, né? Tipo, gospel, assim, de igreja. Nosso feed é coisa de igreja, né? Aham. Responde até uma pergunta que talvez a galera faça muito, não sei, deve fazer muito pra ti, né? No feed também tem bastante coisa de rap. Cala a boca. Meu Deus do céu, deve ter muito. Tava lembrando agora das músicas. Vida Louca. Tu quer dar uma palhinha? Não? Vamos. Jesus Chorou. Beleza. Tava tentando me lembrar. E assim, por que o Lipão não se posiciona, né? Tipo assim, por que a Onda Dura não se posiciona frente a esse escândalo? Enfim. E eu nem sei se a gente tem um podcast que a gente fala disso, mas assim, dando só uma voltinha nesse assunto, porque isso que tu fala é muito, muito interessante, né, cara? Existe tantas outras coisas que traz uma luz tão boa, assim, pra igreja, no sentido, um foco tão grande, né? Uma luz como uma coisa meio mística, né? Mas eu penso assim, tipo, cara, por que tu não fala, né? Por que tu não pega ali, tipo, cara, um pastor que tá falando nada com nada, e tu vai lá e tu rebate, assim, sabe? Ou tantos problemas. Eu acho que até uma pergunta que algumas vezes algumas pessoas me fazem, não sei como é que é aqui em Joinville, mas fora daqui, pô, mas será que o Lipão não vai se posicionar? Pô, será que a Onda não vai trazer uma opinião sobre essa fala, seja do Mateu ou de um pastor, enfim? Tu acha que essa tua resposta se encaixa, então, nessa Também. interpretação? Também, assim, acho que a melhor resposta seria porque a gente não precisa falar sobre tudo. E eu acho que existe uma tentação da nossa geração a querer opinar sobre tudo. E eu fujo dessa tentação. Não quero falar sobre tudo e não vou falar sobre 40 anos tudo. também, né, Lipão? E também por causa disso, entende? Porque ainda que haja discordâncias, eu não posso desmerecer o valor de alguns personagens, por exemplo, que tanta gente critica. Sim. Que, inclusive, mal ou bem, rompem lacres que a igreja vai poder usufruir. Por exemplo, um pregador X começou a rodar em podcast e, de repente, tem um monte de pastor em podcast. Esse pregador X pode ser criticado por todo mundo, mas foi ele que abriu o caminho para tantos outros pregadores, pastores, igrejas, enfim, serem vistas em podcasts com um renome nacional. Então, eu acho que não é uma questão de ser classista, né? Mas eu acho que a gente precisa saber quem é, de fato, os nossos inimigos. E saber que, ainda que eu tenha do meu lado, numa guerra, um soldado ruim, que está dando tiro ruim, ele ainda é meu companheiro de batalha. Sim. E ele ainda está na trincheira, tentando vencer da mesma forma como eu estou tentando vencer, em nome de Jesus, para a glória de Deus, assim por diante. Então, eu não gosto, de verdade, eu não gosto disso, porque eu acho extremamente embolhado, e aí acaba que aquilo que o mundo enxerga da igreja é só essas picuinhas, sabe? Pregador, sei que. Por exemplo, a Vitube se batizou. E a galera aqui, ó, pá. Cara, a Vitube, ela é uma personagem dentro da mídia brasileira que não é acompanhada por crente. Ela é acompanhada por não crente. Aí os crentes lá no feed dela malhando o pau na Não tem Vitube. glória a Deus, é só... Mas será que é verdadeiro esse bagulho? Cara, que loucura, né? Abre o olho com esse pastor. Você tá entendendo? Isso é insano, cara. Isso é loucura. É tipo assim... Pô, velho, sério, cara. Então, se fosse pra brigar, quer brigar? Vai brigar com ateu, vai fazer apologética, vai fazer debate. Quer brigar? Vai fazer debate religioso com macumbeiro, entendeu? Tipo assim, é insano. O evangélico é insano, cara. E deu pra eles a internet, ficou mais insano ainda. Porque eles acreditam de verdade
que vão resolver o problema da igreja brasileira através de um tweet, através de uma postagem, de um vídeo ou algo do tipo. E a verdade é que não vão. E não somente isso, mas a gente tem problemas muito mais profundos. É a mesma questão do cenário político. Por exemplo, a grande ênfase minha nas últimas eleições foi qual? Não é sobre o candidato ideal, porque o meu candidato ideal se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ponto. Mas é sobre o menos pior. E aí o que observa-se, por exemplo, nos períodos eleitorais, que a galera quer ficar atacando, às vezes, o menos pior, e aí os piores vão ganhando notoriedade porque a gente está brigando entre si, entre valores que competem, que convergem com aquilo que cremos e com aquilo que praticamos. Então, de verdade, cara, eu acho essa fala do Pondé louvável. Não esperava dele uma análise espiritual. Isso aqui é a gente que faz. Mas eu acredito que só essa análise racional, essa análise social, relacional, comunitária, só essa análise já é suficiente para que a igreja fosse aplaudida pela mídia. Sim. Porque vamos concordar, a mídia fala sobre o artista que doou não sei quanto para um fim social. Vamos lá, ele doou para abater dos impostos, doou 0,5% da receita dele. Por que a mídia não fala sobre tanto que a igreja faz com 10%, 20% da arrecadação da própria igreja? Por que a mídia não fala sobre orfanato, sobre ancianato, sobre hospitais, sobre colégios, sobre sustento das famílias, trabalho em periferias, reabilitação de drogaditos? Por que a mídia não fala isso? E a única resposta que eu tenho é que é espiritual. E aí que eu quero encerrar dizendo que não só é espiritual, mas também é patrocinado e apoiado pelos crentes. E aí que a coisa fica mais terrível ainda. Porque é tipo assim, a mídia já está fazendo papel de inimigo. E aí os crentes vão e pegam isso e elevam a 10ª potência para tornar ainda Bota pior. lenha na fogueira disso, exatamente, aquilo que as pessoas enxergam e tudo mais. Né? Até só para dar minha opinião também sobre esse ponto, eu creio que como a gente conclui aqui, né, que realmente é um assunto não só prático e lógico, mas também espiritual. E nesse sentido, eu creio que o assunto financeiro, principalmente dentro da igreja, que é um dos que motivou o início da fala do Pondé, ele é um assunto que, para dentro da igreja, a gente trata com correção, com ensino, com exortação, com direção. Trata, assim, com o ensino e deixar claro o que são as coisas, né? Mas para fora, eu creio que a nossa lenha não deve estar em se gastar nisso, mas sim no nosso testemunho, naquilo que a gente produz de fruto para a sociedade, para as pessoas. Amém. Porque eu acho que é isso que pode moldar, de alguma maneira, a visão das pessoas sobre a igreja. Porque, em última análise, a compreensão bíblica mesmo do assunto só vai ter aqueles que, enfim, têm o Espírito Santo, né? Então, a gente também, eu acho que tem que cuidar com isso. E aí, sobre as críticas e tudo mais, aí a gente falou muito sobre crente, enfim, pesar pro lado negativo, mas eu acho que não quero cavar mais esse assunto, mas falar sobre como que é importante crentes pesarem pro lado positivo, né? Eu não sei até que nível de influência existe nessa fala do Pondé, mas só citando aqui um exemplo, né? O Pondé é pesquisador desse núcleo de religião e ciência da religião da PUC São Paulo, junto com o Davi Lago, por exemplo, né? Então eu creio que, por exemplo, muito da fala e da visão que o Pondé tem sobre a igreja brasileira é também em diálogo com o Davi Lago, por exemplo, com pessoas que são bons crentes no debate público, né? Então acho que a gente tem que ter uma postura muito mais, por exemplo, Davi Lago num debate público do que um fogo amigo ou do que um botar lenha na fogueira daquilo que o mundo já nos destrói, já nos coloca de uma visão negativa, né? Que apresentar essa realidade. Até olha só que interessante, né? O Tischer colocou aqui como argumento, né? O Tischer aqui da nossa produção. Ele colocou, por exemplo, Copa do Brasil, Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Ingressos variam de R$100 a R$500. Copa do Mundo variam de R$200 a R$900. Flamengo e Atlético Paranaense variam de 150 a 600. Shows. Jota Quest de 60 a 250. Alok 80 a 350. Full Fighters 250 a 800.
Lollapalooza, de 600 a 2.000. Beyoncé, 400 a 2.000. Entende? É sobre isso que eu tô falando. Por exemplo, tem gente, cara, que vai em jogo toda semana. Em São Paulo e assim por diante. Então, se vai em jogo toda semana, no mínimo ele vai gastar no mês 500, 600 reais. Essa pessoa já deu 600 reais na igreja no mês? Uhum. Entende? E da onde que existe espaço para crítica? E eu não tô desmerecendo o direito daquela pessoa ir pro jogo. Eu só tô dizendo, e por que aquele que não vai no jogo ou prefere estar na igreja também não deve fazer a mesma coisa do que aquele que vai no jogo? Que é, enfim, cooperar com o clube dele e assim por diante. Enfim, então eu acho que é um preconceito injusto, infundado, e uma salva de palmas pro Pondé, porque pelo menos ele fez uma análise mais racional acerca do papel da igreja e assim por diante. Bom demais. É isso aí. Topzera. Encerramos esse episódio. Coloque aqui a sua opinião, o que você acha sobre esse assunto, e a gente se vê no próximo Na Mesa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu! Falou!